Sejam todos bem-vindos nesta oportunidade que nos reunimos, que neste momento, apesar de estarmos à distância, virtualmente, estamos com os pensamentos sintonizados no mais alto, unidos em vibrações que com certeza estamos sendo recebidos pelo amparo de Deus, da espiritualidade que envolve esta casa de amor e caridade. E é com estes pensamentos unidos, neste momento, ao mais alto, buscando o amparo, os recursos necessários para as nossas vidas, é que vamos orar, buscando ao nosso Pai Criador, em sua infinita bondade, dizendo: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade que envolve esta Casa do Caminho, nós damos por iniciada esta sessão pública e passamos neste momento para as reflexões desta oportunidade. Meus irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam nos nossos corações. A nossa reflexão de hoje tem por título Lucros. É uma mensagem de Emmanuel, ditada ao médium Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel, nessa mensagem, comenta a anotação de Lucas, no capítulo 12, versículo 20, quando Jesus diz: E o que tens ajuntado, para quem será? Lucros tem o significado de ganho, proveito, vantagens. E realmente, a grande maioria de nós, em nossa caminhada, vivemos procurando sempre os proveitos que podemos obter, as vantagens de nossas ações, os lucros da vida. E sabendo desta busca do homem em todos os tempos, Jesus fez esta pergunta: E o que tens ajuntado, para quem será? A indagação nos traz sérias reflexões. Somos quase sempre grandes colecionadores. Juntamos coisas que entulham armários. Guardamos lembranças de acontecimentos que nos angustiam, sentimentos que nos empobrecem. E aí adquirimos doenças que nos fazem tanto mal. Acumulamos bens para o supérfluo e nem tanto
por previdência ou porque temos medo do futuro, mas porque podem trazer prestígio social, é uma forma de ostentação e às vezes para dizer que realmente temos e mostrar o que temos, quando sabemos que o importante é sermos. E na procura dos lucros, não raras vezes, nós empreendemos uma corrida por adquirir coisas. Corrida que, ocupando a nossa agenda, nos obriga a desatender alguma situação no nosso cotidiano. Seja a família, o lazer, a saúde, os cuidados com o emocional e o espiritual. É preciso, nós às vezes justificamos dizendo: eu preciso ter coisas, bens me acrescentam vantagens. É preciso lucrar, minha família merece. E aí, companheiros, volta a pergunta de Jesus: e o que tens ajuntado, para quem será? Sem nenhum desprezo à previdência, à visão de futuro, Jesus referia-se aos verdadeiros lucros, ao desapego das coisas materiais impermanentes, que hoje valem muito para nós, mas quando já adquirimos, nem tanto valor tem assim. Lucros que em certos momentos não nos socorrem de forma nenhuma. Vejamos, por exemplo, companheiros, nesta pandemia, pessoas com enormes lucros não conseguiram comprar o ar para aliviar a asfixia. Não puderam adquirir o sol para poder olhar através da janela da UTI. É preciso ficar bem claro que Jesus nunca recriminou as posses, os bens de quem tem. Tanto que visitou Zaqueu, o rico publicano desprezado por todos. Jesus referia-se às vantagens que podemos ter desde agora, tais quais a consciência tranquila, uma vida mais leve, mais solta, sem atropelos, vantagens que levem nosso olhar para as belezas da natureza, sem pensar: eu não tenho tempo a perder, é bonito, mas eu não posso parar para olhar. Jesus referia-se aos proveitos de uma reflexão que elucide, que acalme, dulcifique os nossos corações tão acelerados na busca de lucros desnecessários. Quando Jesus nos pergunta: e o que tens ajuntado, para quem será? Ele está perguntando aos homens de todas as épocas: o que tens feito por ti, que és um ser imortal? E a imortalidade, meus irmãos, é uma ideia que está no inconsciente coletivo. Quase todos nós já devemos ter ouvido alguém dizer: aquele lá vai para o céu, o outro vai arder no fogo do inferno, o fantasma me puxou os pés, sou devoto de tal ou qual santo. Se vai para o céu ou para o inferno, se o morto puxa os pés e se o santo ajuda, é porque morreram, mas não terminaram. Continuam agindo em outra dimensão, dispondo dos bens que levaram da terra, justamente aqueles que faz com que eles, no mundo espiritual, encontrem um lugar melhor ou pior, possam ou não auxiliar aqueles que ficarem na terra. São estas as condições que levamos daqui e que nos possibilitam nos movimentarmos mais tranquilamente noutra dimensão da vida, no mundo espiritual. E quando se passa para uma outra dimensão e o corpo fica aqui, o que levamos? Conta o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 3, que havia um homem rico
cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele tinha estes pensamentos: que farei, porque não tenho mais lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi. Eis, disse ele, desci para si. O que farei? Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi então à minha alma: minha alma, tu tens muitos bens reservados para muitos anos. Repousa, bebe, come, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma essa noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? E relembrando companheiros que falávamos sobre imortalidade, o que será que esse homem que tinha os celeiros abarrotados levaria para a mala do além-túmulo? Sabemos nós qual é o momento de voltarmos ao mundo espiritual? Ninguém sabe. Então, é preciso estar sempre arrumando a bagagem. Neste mesmo capítulo, no item 9, o Espírito Pascal, em uma comunicação, diz que o homem não possui de si senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. O que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo e tudo que é de uso da alma. Então, meus irmãos, verdadeiros lucros, verdadeiras vantagens é a nossa inteligência, é a nossa criatividade voltada para o bem. São as qualidades morais que nos elevam, que nos tornam criaturas melhores. Os sentimentos que nos aproximam uns dos outros, a caridade que encaminhamos ao próximo, o esforço constante para sermos criaturas cada vez melhor. É ótimo, meus irmãos, se pudermos ter a casa dos sonhos, o carro do último modelo, as melhores roupas, tudo isso adorna, enfeita o nosso corpo, morada do nosso espírito. Casa, carro, trazem conforto ao nosso dia a dia. Mas, meus irmãos, como andam nossos proveitos permanentes? Nossas verdadeiras vantagens? Os lucros reais? Quem nos governa? Governamos os nossos bens ou somos por eles governados? Possuímos ou somos possuídos? Em que patamar estamos colocando o que nos dá prestígio espiritual? Ainda preservamos a cultura do jeitinho, do levar vantagem sempre sobre os outros? Sim, companheiros, como diz a comunicação do Evangelho, é preciso sairmos da terra mais ricos, com mais lucros do que quando aqui chegamos. Ricos de humildade, de serenidade, mansuetude, mais racionais, mais sensíveis. É preciso, meus irmãos, com urgência, viver a nossa humanidade. O que temos apresentado em nossos relacionamentos são relações agressivas. Nós andamos armados em nossos sentimentos, sempre pensando que alguém vai nos fazer algum mal, que alguém pode nos atacar, alguém pode nos agredir. Às vezes, andamos violentos, desconfiados. Se a pessoa nos olha, achamos que está nos afrontando. Se não nos olha, está nos desprezando. E às vezes, a pessoa até não nos viu, vem tão distraída, vem tão imersa em seus pensamentos, que passa por nós e não nos vê. Mas nós já ficamos desconfiados e já pensamos que de outra vez também agiremos diferente.
se esbarram em nós sem querer, reagimos com violência. Companheiros, humanos não reagem com agressividade. Os irracionais assim reagem. Humanos devem agir com sabedoria e respeito ao outro, cultivando a gentileza, a amabilidade para obter uma reação igual. Os irracionais reagem na mesma proporção da ação do outro. Nós precisamos viver, como já disse, a nossa humanidade. Foram milhões de anos para que chegássemos a esta condição de ser humano racional. Com certeza nós queremos ser vencedores sobre as nossas imperfeições. E o caminho não é outro senão aquele da vivência das lições de Jesus. É o amar o próximo como a si mesmo, ou não fazer o outro aquilo que não desejamos que nos seja feito. É agir com sabedoria e respeito com todos aqueles que estão ao nosso derredor, cultivando a gentileza, cultivando a educação. E isso, meus irmãos, é a caminhada, é a estrada que devemos seguir para que possamos ter os reais lucros, aqueles verdadeiramente espirituais. Então, como falei no início, deve ser motivo de importantes reflexões a pergunta de Jesus. E o que tens ajuntado? Para quem será? O que temos ajuntado, companheiros, tem nos trazido mais paz, serenidade e saúde? O que temos em nossa mala de partida? Então, meus irmãos, que possamos refletir, pensar e, se necessário, retificar o caminho, melhorar as escolhas e ajuntarmos, conforme o Evangelho, lucros, vantagens, tesouros que a ferrugem e os vermes não corroem, as traças não roem, os ladrões não roubam. E sempre lembremos de Jesus quando nos pediu: observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem fiam. E, entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Com esta fala poética, o mestre não fazia apologia à inércia, não renegava a lei do trabalho, mas ressaltava a providência divina, que jamais abandona aqueles que colocam em Deus sua confiança e que, ao seu lado, trabalham para retificar a sua vida e para ajudar da melhor forma a vida do outro. Então, meus irmãos, que a pergunta da noite fique para a nossa profunda reflexão. E o que tens ajuntado? Para quem será? Vamos iniciar uma prece para todos os necessitados do corpo e da alma. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com a visão da eternidade e do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, Senhor, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias
reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema e até ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, das lutas, das alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar tua voz. Acalma meu passo, Senhor. Inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, Senhor, pela tua presença em minha vida. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura dentro de nosso coração. Ouve, Senhor, a nossa prece, a nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Mas faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta, Pai, dos nossos caminhos os abrolhos, os espinhos esparramados pelo chão, e transforma, Pai, em vibrações positivas todas as emanações negativas com a força desta oração. Converte, bons amigos, os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu, Pai, és nossa firmeza, e nos erros, nas fraquezas, jamais nos negaste a mão. Certos que esta prece foi ouvida e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além. Nós ajoelhamos em espírito e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre, e que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nossos corações, bendito seja, Senhor. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer, Senhor, o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações
e destroem, Senhor, destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem, sem o consolo de uma palavra amiga. Que estes, que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e o vosso perdão. Tende piedade dos órfãos, Senhor. Tende compaixão de todos nós. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem com todos. Que assim seja. Obrigado, muito obrigado, Senhor.